Boa noite, eu sou Ana Carolina, eu sou estudante de letras do Instituto Federal do Pará, Campus Industrial Marabá. Estou fazendo um trabalho para minha disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa, em que eu vou fazer uma apresentação oral de um artigo lido em sala de aula. O meu artigo é Sonoridade em Arte, Saúde e Tecnologia. Ele foi publicado na revista Docência de Ensino Superior, volume 1, em 2011. Quem escreveu foi Thaís Cristófaro Silva, formado na UFMG, e Rani Camille Yerria. Esse artigo ele vai apresentar o projeto Sonoridade em Artes, que ele tinha como objetivo divulgar os resultados do site fonologia.org através do estudo de fonologia. A ideia era democratizar o ensino da fonética e da fonologia através da criação desse site. O artigo tem esse nome, Arte, Saúde e Tecnologia, porque o estudo da fonética e fonologia não compreende apenas o ensino da língua regular de português. Compreende também os estudos de artes, de psicologia, de ciência, sociologia, de tecnologia também, porque como é um site, muitas áreas que se encontraram nesse projeto através da democratização. Continuando. Introdução. Quando eles escreveram esse título, em inglês, no caso, eles não conseguiam achar uma tradução para sonoridade. O inglês sonority não conseguia compreender esse nosso termo em português, porque o nosso significa propriedade de produzir ou formar sons, então, e sonority não compreende. Então, por isso, o título do trabalho é Speech Sounds in Art, que é produzir sons. Que sonoridade significa isso, só que sonority não compreende esse termo. Continuando. Tradicionalmente, o ensino da produção da fala fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala. Ela é dividida nas seguintes áreas: a fonética articulatória, que produz a produção de falas do ponto de vista fisiológico articulatório; a fonética auditiva, que pesquisa o estudo da percepção da fala, como a gente entende o que a gente está falando; a fonética acústica, que é as propriedades físicas do som da fala. No caso, é onda sonora, como esse som se propaga no vácuo e tudo mais, como é que esse som chega. A fonética instrumental, que compreende a propriedade de sons da fala com o apoio de instrumentos de laboratório. E a fonética é, portanto, o estudo dos sons da fala, como são pronunciados pelos falantes ao fazerem uso efetivo de sua língua, sobretudo para o propósito de comunicação. Muito bem. A outra ciência relacionada aos sons da fala é a fonologia, que estuda os princípios que regem a organização dos sons das línguas. A fonologia, ela estuda a organização gramatical do componente sonoro das línguas. Ela é a gramática da língua sonora, enquanto a fonologia são os sons da fala. Aí a fonologia é essa organização dessa fala. Beleza? Um exemplo muito claro da fonologia e da fonética é o seguinte: a fonologia explica um modo de pronúncia, como plástico, prástico, a maneira como a gente pronuncia e relaciona com a palavra que tem o significado plástico. Já no caso a fonética, a fonologia busca tudo isso. E ela também busca explicar por que uma palavra como esgrofe não existe na língua portuguesa, não é possível de existir, enquanto a palavra, essa palavra aqui, esgrofe, não ocorre no português, mas potencialmente poderia existir. Por quê? Porque a gente não tem palavra que começa com S mudo, isso aqui não existe aqui. A gente não tem, as nossas consoantes não funcionam assim, tem que ter uma vogal antes, ou ao menos uma semivogal. Por isso que essa palavra aqui, ela não pode existir de jeito nenhum. E essa aqui também não existe, só que ela é mais fácil de existir do que a outra. Tanto que ela lembra até a palavra estrogonofe, por exemplo, que nem é de origem portuguesa, mas a gente consegue pronunciar. Enquanto essa aqui, não tem nem o que fazer. Ok. Tradicionalmente, assume-se que os sons estudados pela fonética têm realização efetiva e são transcritos em colchetes. Por exemplo aqui, bala.
Já a fonologia apresenta a representação abstrata dos sons da fala. Ela transcreve como a gente fala no abstrato, como a gente realmente pronuncia essas frases. Portanto, e que são esses sons não pronunciáveis. Ela designa signos para essas nossas comunicações que a gente não consegue transcrever, que são transcritos entre barras transversais. As transcrições fonéticas e fonológicas podem ser equivalentes, como ilustrado acima, por exemplo, bala, mas as transcrições fonéticas e fonológicas podem ser consideravelmente diferentes. Por exemplo, a palavra opção, aqui, ó, com a transcrição fonética e a transcrição fonológica, a diferença, os signos, o significado, tudinho. A relação entre a fonética e a fonologia, ela depende de diversos modelos teóricos que tentam explicar como se produz e se organiza a sonoridade nas línguas naturais. Levando em conta tudo isso, todas essas dificuldades, tanto na explicação de fonética e fonologia, quanto na escrição, a maioria dos materiais nessa área, na época que esse artigo foi escrito, pelo menos 2011, eles eram escritos. Como é que você vai falar, você vai explicar sobre fonética e fonologia, um estudo que trata dos sons da fala no escrito? São duas modalidades diferentes. A ideia desse artigo é explicitar que é muito mais fácil ensinar fonética e fonologia utilizando a tecnologia como base. A tecnologia para auxiliar no processo de compreensão da comunicação, porque a gente consegue aprender melhor uma língua ouvindo e falando do que lendo. Foneticamente, a gente consegue aprender melhor ouvindo e falando do que lendo ela. Ok? E aqui a gente tem o conteúdo do site quando ele existia, né? Aqui. A organização dele, bem bonitinha, a explicação de como todo falante utiliza o sotaque e como cada uma dessas áreas aqui. Esse estudo ele foi feito por várias pessoas. Muitas pessoas de diferentes áreas contribuíram para a construção desse site. E aqui, ó. Aqui a gente tem uma descrição desse site, os projetos, as explicações da equipe, o apoio, o contato. Aqui. A linguística, como é organizado esse site, a introdução. A gente tem introdução sobre o que é fonética articulatória. Principalmente eles queriam focar na fonética articulatória. Por quê? Porque essa fonética a gente consegue se comunicar, que aqui dava para ter no site. Porque os estudos que a gente tinha aqui nessa época, pelo menos, eram mais focados na fonética, não abrangiam tanto a fonética articulatória. Como a gente pode ver aqui, ó. A fonética articulatória é a produção do ponto de vista fisiológico e articulatório. Produção aqui, ó, análise da garganta, de como a gente pronuncia. Um pouquinho mais pra frente a gente vai ver que nesse site a gente tinha exemplos de uma visão da garganta humana e quais partes do aparelho fonador se movimentavam quando a gente pronunciava diferentes sons. Ela exemplificava de maneira visual mesmo, pra gente poder entender como pronuncia cada um. Continuando. Aqui. É aqui, a seção B. Ó, aparelho fonador, sons do português, consoantes e vogal, explicando a diferença de consoante e vogal pela fonologia, quadro fonético, desvios da fala, que a gente nessa parte aqui, ó, a gente pode abordar, a gente pode abranger outros estudos de profissionais da saúde sobre correção de fala, não pegando apenas a área de português. E sons não utilizados na fala. Aqui. É também citado nesse artigo que esse site foi muito bom para gringos compreenderem como funcionavam algumas pronúncias em português. Eles têm muita dificuldade no não nosso. Então, eles conseguiam visualizar como se pronunciavam algumas coisas aqui. Ó. Aí tinha o quinto item, fonética acústica, que é o foco que eles querem trabalhar nesse site, que eles falavam da introdução, som, acústica e fonação, som dos português, consoantes e vogais e os softwares utilizados. Aí depois, meu Deus, fonética articulatória, introduções, modelos fonológicos, estruturalismo, modelos lineares, modelos não lineares, quadro fonêmico. Aqui a gente tem uma descrição completa de como é que esse site funcionava.
Ok, e o 12º item, ó, do menu é gravar som, que era a parte mais inovadora desse site. Que era uma opção de disponibilizar o acessante, a pessoa que estava acessando o site, fazer uma amostra da fala, do que era explicado naquele site. Você tinha um texto, e eu lia esse texto, e lá ficava registrado o seu áudio para você feito uma comparação. Aí tinha lá. Porque quando a gente vai estudar fonética e fonologia, a gente tem que fazer as transcrições de muitos áudios, fazer a comparação de quem falou isso. Foi uma pessoa, foi uma mulher, foi um homem? Qual era a escolaridade deles? De onde eles moravam? Qual era a cor da pele? Como é que é a relação social deles? Ele é da roça, ele é da cidade? Aqui eles queriam agilizar esse processo. Era dado um texto já pré-definido. Essa pessoa, ela leria esse texto e essa fala dela ficava gravada lá para que fosse comparado. Olha só, é assim que uma pessoa do Sudeste fala esse texto aqui, é assim que uma pessoa do Nordeste fala isso, é assim que um homem fala, é assim que uma pessoa da roça fala isso. Era uma forma muito simples de coletar material e para explicitar como funciona as diferenças fonêmicas das pessoas. E no caso, essa etapa do site, pelo menos durante a construção desse artigo, ela estava sendo trabalhada ainda. Eu não consigo saber se até antes do site cair ela já estava concluída ou não, porque não há informações sobre isso na internet. Aqui também afirma que esse site foi muito bem visitado por vários lugares do mundo. Olha aqui, ó. Moçambique, Pará, Espanha, Vietnã, Malawi, Japão, muitos lugares. Aqui, ó, aqui o mapa mostrando onde é que foi, quantas pessoas visitaram. Por 7 mil e poucos visitantes. E inedismo para o português. O caráter original advém da disponibilização dinâmica. O caráter original advém da disponibilização de material de caráter dinâmico de rotinas articulatórias envolvidas na produção de sons da fala. Os usuários visualizam passo a passo em movimento e como se dá articulações dos sons do português brasileiro. Aqui, ó. E ela afirma que é muito bom essa explicitação, essa democratização do conteúdo de como a fala ela é pronunciada. Até para facilitar o entendimento dessa pessoa de que a maneira como ela pronuncia não tem nada a ver com uma falta de conhecimento ou algo assim. É realmente uma questão fonética, fonológica e até social, dependendo do local. Aqui, ó. É muito, por exemplo, ele fala que é muito bom para os consultórios de fonética, de fonoaudiologia, ter esses materiais em áudio para exemplificar para o paciente o problema dele. Porque uma coisa é você ir no consultório e o médico te falar o que você tem. Outra, ele pegar, abrir um site e lhe mostrar, você pronuncia isso desse jeito, desse jeito, desse jeito aqui. E é isso. Aqui. E também ajuda porque lá dentro desse site tem exercício de autoavaliação. Essa pessoa que tá com alguma dificuldade na fala, ela além de ir no fonoaudiólogo, ela também pode fazer esse treinamento em casa através dos exercícios que eram disponibilizados no site, através dessa sessão de gravar som. Enfim, esse site ele tinha essa transdisciplinariedade que contribuía para o estudo de letras, artes cênicas, música, fonoaudiologia, psicologia e tecnologia da fala. O curso de letras não é só ele que investiga a sonoridade do som, a sonoridade da língua. Outras áreas também. Artes cênicas, ela estudava por causa da interpretação de sotaques específicos de personagens. Quando eles tinham que interpretar alguém, eles têm que saber o que eles vão modificar no aparelho fonológico deles para poder interpretar bem o personagem. Já a música é poder reproduzir bem os sons, a sonoridade atrelada à melodia, do canto lírico, por exemplo. Já a fonoaudiologia é para caracterização da fala, correção de fala, sobretudo na infantil, né? E também é preciso dessa correção infantil para auxiliar no desenvolvimento pedagógico, para essa criança conseguir desenvolver melhor ainda não apenas sua escrita, como a sua fala, porque no início da sua alfabetização, a fala está muito ligada na nossa escrita. A gente fala no início como a gente escreve como a gente fala. Se essa correção da fala for feita desde pequena, vai facilitar e muito a vida dessa criança ao longo do processo educacional.
Muito bem. E aí a gente tem o quê? A tecnologia, que claro, que eles estudam a codificação, como melhorar o site, e por causa da interação homem-máquina. Como nessa período a interação homem-máquina ainda era uma grande novidade, foi necessário esse estudo, esse pedido dessas pessoas da tecnologia para ir lá e organizar o site todinho. E a vantagem do caso dessa mídia é realmente que, aqui ó, o exemplo que foi dito. Como é que era apresentado? O aparelho, ó, fonador, mostrava as vogais desvozeadas e as vozeadas. Aí, no caso, provavelmente apertava aqui para ver como é que pronunciava, saía a pronúncia delas e mostrava como é que se movimentava aqui. Olha, ó, repetir a animação passo a passo. Era isso. Era possível se ter essa interatividade com o site. Pro período, era uma novidade muito forte. Porque eu observava movimentos faciais e do trato vocal, para que ele conseguisse reproduzir. Olha aqui outro exemplo de como era no site. Olha, a aceleração significativa dessa forma, se bem explorado, o site do projeto Sonoridade em Arte, Saúde e Tecnologia permite uma aceleração significativa no ritmo de aprendizagem do conteúdo de fonética e fonologia com ênfase no português brasileiro. Cabe aqui observar que o aprendizado por meio da reprodução de movimentos e sons elimina o processo de decodificação e recodificação de símbolos fonéticos necessário na aprendizagem por meio da mídia impressa. Quer dizer, em vez do aluno pegar e ter que compreender os símbolos fonéticos, os sons, através do escrito, ele vai abrir esse site e vai compreender a partir de lá, de uma forma bem mais didática. Aqui, ó. Esse processo ele restringe informações e potencialmente insere distorções de pronúncia que têm menos chance de ocorrer quando se aprende diretamente a partir da observação de sons e movimentos. O uso de recursos multimídia, isso é texto, imagem, áudio e vídeo, facilita também, assim, a chamada aprendizagem ativa, uma vez que estimula a reprodução dos estímulos recebidos de forma muito mais ativa que a mídia impressa. É isso. Essa foi a importância do site nesse período. Infelizmente, ele não está mais ativo, mas com certeza ele teve uma contribuição muito grande para a educação naquele período.